Hoje nós celebramos o 5º dia da novena de Santa Teresinha, nossa amiga do céu, querida Santa Teresinha, e queremos continuar nas temáticas das homilias, olhar para ela ainda na questão do amor. Antes de ontem vimos o amor dela por Deus, ontem o amor dela para com o próximo, vendo como que ela, tocada pela graça, quer igualar-se o mais possível a Cristo no amor ao próximo, né? Porque Jesus mesmo disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E também igualando o amor a Deus ao amor ao próximo. Hoje nós refletiremos ainda sobre o amor de Teresa, mas de forma mais ampla. Ontem a gente via que focamos na relação dela na caridade dentro do Carmelo. Mas vamos ver este amor que se transforma em zelo pela salvação das almas. Então Santa Teresinha tem um zelo extraordinário pela salvação das almas, que levou-a ao Carmelo, esse desejo de salvar as almas e que é o retrato da sua alma carmelita, mas que também é o retrato da alma de todo batizado, que deve unir-se a Cristo na grande obra da redenção pela salvação das almas. Todos nós, então, de forma especial, a gente vê para Santa Teresinha, para o Carmelo, nosso Carmelo aqui em Cuiabá, graças a Deus, exerce esse apostolado, mas todos nós somos chamados. Vamos ver em Teresinha como que isso se deu na vida dela. Bom, quando ela entrou para o Carmelo, ela deixou claro que essa era a finalidade do ingresso dela no Carmelo. Ela, no exame canônico que precedeu sua profissão, ela declarou: vim para salvar as almas e orar pelos sacerdotes. Então, ela está no Carmelo para salvar as almas e, particularmente, rezar pelos sacerdotes, né? Então, agora, essa realidade, esse zelo de Teresinha pela salvação das almas, que ela vê que as almas se perdem, ela quer arrancar as almas às chamas eternas, começou antes do Carmelo. Isso está muito claro na graça do Natal, né? Quando aos 13 anos de idade, 25 de dezembro de 1886, Teresinha fala que aquela noite é a noite da sua conversão. Depois você lê lá a graça do Natal, não vou trazê-la aqui, mas ela foi profundamente tocada por Cristo, por Deus, para fazer uma experiência do amor de Deus, um amor misericordioso, um amor que a abraçou naquele dia, que curou o seu coração, né? E que ela chama de uma conversão. E ela diz, desta noite, o resultado, a consequência, o efeito do toque da graça na vida dela. Nesta noite de luz começou o terceiro período da minha vida. Ela narra isso em História de uma Alma, no manuscrito A45V. O mais belo de todos, o mais cheio de graças do céu. No instante, a obra que não pudera realizar em 10 anos, Jesus a fez contentando-se com minha boa vontade, que jamais faltou. Então, Nosso Senhor veio. E o que ele fez? Ela diz, fez de mim uma pescadora de almas. Senti o grande desejo de trabalhar pela conversão dos pecadores. Desejo que jamais tinha sentido tão vivamente. Numa palavra, senti a caridade entrar em meu coração. A necessidade de esquecer-me para dar-me prazer. E desde então fui feliz. Então, Teresinha tem esta efusão da graça, da caridade na sua alma, que traz a ela esse desejo de salvar almas. Ela diz, eu sou uma pescadora de almas, né? Jesus deu a ela esta graça. E, de fato, no ano seguinte, isso vai aparecer, porque dela tem a realidade lá do seu primeiro filho. Ela fala, o meu primeiro filho. Então a gente está vendo essa realidade, a maternidade espiritual em Santa Teresinha. E esse primeiro filho é, nós sabemos, né, Pranzini, um senhor, um jovem de 31 anos de idade,
que acabou fazendo em Paris um crime bárbaro. Degolou 3 mulheres, entre elas uma criança de 11 anos de idade. Foi terrível, assim, os jornais, assim, quase que mundialmente, reportou essa realidade muito dramática e terrível. Essa notícia, o próprio pai de Santa Teresinha, São Luís Martin, relatou à família, às filhas, à mesa, lendo nos jornais, né? E Santa Teresinha, sozinha, sem ninguém falar nada para ela, ela decide rezar e oferecer sacrifício pela salvação, pela conversão, pela salvação eterna deste homem, né, que os jornais chamavam de criminoso, de patife, disso e daquilo, né, e toda a opinião pública, obviamente, indo nessa direção. Santa Teresinha, sozinha, no silêncio, fala: eu vou rezar e oferecer sacrifício pela salvação deste homem, né? E aí ela faz o que? Ela resolveu valer-se de tudo aquilo que pudesse para isso. Então ela mesma fala que ela queria sentir-me por mim mesma, nada podia para salvar. Então oferecia a Deus todos os méritos infinitos de Nosso Senhor, os tesouros da Santa Igreja. Então, para salvar aquele homem, ela não podia fazer nada, ofereceu os méritos de Cristo e os tesouros da Igreja. E por fim, pedia a Celina que mandasse celebrar uma missa em minhas intenções. Por quê? Porque ela não queria, primeiro ela não queria levar a intenção na igreja. Olha, eu quero que reze pela salvação de Pranzini, né? E ela também não queria falar para Celina, porque iam caçoar dela, né? Essa menina tá doida? Porque ela recebeu a notícia da condenação à morte dele. Ele tinha sido condenado à morte. E ela falou assim: eu não vou falar para Celina que é para a salvação de Pranzini, porque ela vai caçoar da minha cara, que vão estar todo mundo falando mal do cara, né? E agora eu vou rezar pela salvação dele. Mas Celina ficou tão ternamente questionando Teresinha que ela acabou contando o segredo dela, e Celina falou assim: eu vou unir-me a ti para salvar o teu pecador. Então Celina oferece a música, começa a rezar, oferece a Santa Missa, e aceitei com gratidão, pois gostaria que todas as criaturas se unissem a mim para implorar o perdão ao culpado. Sentia no fundo do coração a certeza de que nossos desejos seriam satisfeitos. Mas a fim de aumentar minha coragem para continuar a rezar pelos pecadores, disse ao bom Deus que estava certa de que ele perdoaria o pobre e infeliz Pranzini, que eu o cria, mesmo se ele não se confessasse e não desse nenhuma prova de arrependimento. Tamanha era a minha confiança na misericórdia infinita de Jesus. Mesmo que ele não se confesse, não dê prova, eu creio, Senhor, que o Senhor irá salvá-lo, porque eu confio na sua misericórdia. Contudo, pedia somente um sinal de arrependimento para minha simples consolação. E então, no final de agosto, 31 de agosto, ele é decapitado. E no dia seguinte, Teresinha, desobedecendo ao pai, depois ela fala que acha que não era desobediência, que elas não tinham autoridade para ler jornal, né? E ela lê lá no jornal A Cruz, era o nome do jornal, e ela fala: senti que não desobedecia porque era notícias de Pranzini, né? Então ela vê a notícia de que no momento da execução, quando ele sobe ao cadafalso, o sacerdote, o capelão, que acompanhava ele há alguns dias, conversando e tal, ouve Pranzini chamar o padre. Padre, traga-me a cruz. O padre vem, apresenta a cruz à boca de Pranzini e ele beija a cruz por 2 vezes. Teresinha, quando vê isso, vai às lágrimas, porque ela mesma disse: minha oração foi atendida ao pé da letra. Apesar da proibição que papai nos fizera de ler qualquer jornal, aí ela narra isso que eu acabei de trazer para vocês.
Pranzini não se confessara. Subira ao cadafalso e estava prestes a passar sua cabeça pelo lúgubre buraco, quando, tomada por súbita inspiração, toma o crucifixo que o sacerdote lhe apresentava e beija por 3 vezes. Na verdade, foram 2, o jornal falou. As chagas sagradas. Em seguida, sua alma foi receber a sentença misericordiosa daquele que declara que no céu haverá mais alegria por um só pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de penitência. Então, o meu primeiro filho, de Santa Teresinha. Começou bem, né? Começou... Mas essa graça do Natal, inclusive antes desse evento de Pranzini, teve um outro acontecimento, uma outra graça que iluminou o coração de Teresinha. Ela, na missa, na catedral de São Pedro, após a missa, ela vê que cai do seu breviário uma estampa de Jesus crucificado. E ela pega aquela estampa e começa a contemplar, a ver os detalhes, a rezar, e se dá conta que das mãos de Jesus caem as gotas de sangue e ninguém pega. As gotas estão ali caindo, e ninguém se apressa a tomar essas gotas de sangue. E ela então diz que sofre por isso. E aí se decide ficar espiritualmente aos pés da cruz para recolher esse divino sangue e oferecê-lo às almas. Espiritualmente ficar aos pés da cruz. Vai ser isso que ela vai fazer depois o tempo todo no Carmelo. Espiritualmente ela fica aos pés da cruz de Jesus para colher as gotas preciosas do sangue redentor e oferecê-lo às almas, né? Ela ainda ouve Jesus dizer: tenho sede. Tenho sede. E ela entende que Jesus tem sede física, mas sobretudo tem sede das almas. E ela disse que também ela foi tomada por uma sede de almas. Sede de almas. Sede de almas. Salvar as almas, né? Ela, desde Natal passado, ela se sentia pescadora de almas. Foi isso que ela disse. E que ela queria trabalhar pela conversão dos pecadores. Então essa vivência foram 6 meses depois da graça do Natal, em julho de 87. Em agosto, Pranzini, final de agosto, morre, né? Então Pranzini, ele bebe já o fruto dessas 2 graças que Teresinha recebe nesse tempo. E ela, então, diz que esse ardor estava no coração dela. Essa atitude sacerdotal de Teresinha, que todo batizado tem. Todos nós participamos do sacerdócio de Cristo, cada um à sua maneira. E deveríamos ter no nosso coração também esta sede. E trabalhar nesse sentido, pedir essa graça. Santa Teresinha tem aí então um resumo da sua vocação, esse desejo intenso. Amar a Jesus e fazê-lo amado. Diz ela na História de uma Alma: quanta compaixão tenho pelas almas que se perdem. E é tão fácil desviar-se nos caminhos floridos do mundo. Queria, diz ainda, a todo preço, arrancar os pecadores às chamas eternas. Arrancar os pecadores às chamas eternas. É o próprio Deus que coloca no coração de Teresinha esse desejo e cria nela essa disposição. E deve, repito, ser o desejo de todos nós. Em outra parte, numa carta que ela escreve aos irmãos espirituais, ela diz: não escolhi uma vida austera para expiar minhas faltas, mas as faltas dos outros. Que mulher, né?
Não escolhi entrar no Carmelo. Oxalá todas as irmãs digam isso, eu creio que sim. Não escolhi uma vida austera, que Santa Teresa, d'Ávila, reformou o Carmelo por isso. A austeridade do Carmelo, a vida austera no Carmelo. Não para elas, claro, acaba sendo, mas pelos outros, por nós. Porque se eu fosse rica, diz ela, ser-me-ia impossível ver um pobre com fome sem lhe dar logo os meus bens. Assim, à medida que ganho algum tesouro espiritual, a intimidade, com Nosso Senhor, que a Carmelita tem, Santa Teresinha tinha, esses tesouros espirituais, à medida que ganho algum tesouro, sentindo que no mesmo instante as almas estão em perigo de se perder e cair no inferno, dou-lhes tudo o que possuo. Não encontrei ainda o momento em que pudesse dizer, agora vou trabalhar para mim. Não encontrei ainda o momento que eu pudesse dizer, agora vou trabalhar para mim. Sempre pelas almas, pelas almas, pelas almas, pelas almas, pelas almas. Na poesia dela, lembra-te. Jesus, pelos pecadores eu quero rezar sem cessar, de que vim para o Carmelo, para o belo céu povoar, lembra-te. Então, Teresinha, todas as suas provações são oferecidas às almas. Todas as provações, todos os sofrimentos, todas as batalhas, todas as humilhações, todas as questões, tudo é oferecido às almas. Olha que saúde espiritual. Que saúde espiritual. Ela disse que ela não perdia a mínima oportunidade de lançar flores. É a mesma coisa, A mesma coisa. A mínima oportunidade. O mínimo sofrimento, a mínima coisa. Era as riquezas. Ela agradecia a Jesus. A caridade dela. E, sobretudo, quando chega o final da sua vida, a grande tentação da fé que ela viveu, fé de esperança, de até questionar se o céu existia e se ela seria salva, viveu uma aridez tremenda. Ela diz, Senhor, vossa filha, nesta situação, compreendeu vossa divina luz. Ela vos pede perdão para os seus irmãos incrédulos, porque daí ela começa a sofrer tudo aquilo oferecendo pelos ateus, pelos incrédulos, que não criam em Deus, porque ela estava vivendo essa prova, Ela estava vivendo isso. E ela diz, compreendi. Por que isso? Vossa filha vos pede perdão para os seus irmãos incrédulos. Ela aceita pelo tempo que quiser comer o pão da dor. Ela se assenta por vosso amor, esta mesa repleta de amargura, onde os pobres pecadores tomam seu alimento. Aqui ela tem como base Jesus que senta à mesa dos pecadores, Nos evangelhos isso está. E é criticado por isso. Então ela, como Jesus, quer sentar à mesa dos pecadores. Experimentar o pão da dor. Que ela está sofrendo, ela está doente, ela está enferma, ela está na cama, ela está sentindo dores físicas e também sendo provada na fé. E ela está oferecendo, ela aceita, ela se assenta por vosso amor a esta mesa repleta de amargura, onde os pobres pecadores tomam seu alimento e da qual ela não se quer erguer antes de ver um sinal de vossa mão. Ó meu Deus, se é necessário que a mesa manchada por eles seja purificada por uma alma que os ame, quero aí comer sozinha o pão das lágrimas, até quando vos prover introduzir-me no vosso reino luminoso. Que caridade, Numa carta a Celina,
Em 1889 ela diz: Jesus deseja que a salvação das almas dependa de nossos sacrifícios, de nosso amor. Ofereçamos nossos sofrimentos a Jesus para salvar as almas. Ó, vivamos para elas. Sejamos apóstolas, né? Apóstolas. E ela ensinava isso às noviças também. Ensinava generosidade às noviças. Ela narra que uma vez, uma noviça indo lavar roupas, ia meio que se arrastando, né? Assim, aí ela olhou para a noviça assim, e cheia de entusiasmo, né? Alegremente dizendo, em outras palavras, eu não me lembro as palavras certas, mas a história é a seguinte: mas como se você tem filhos para se alimentar e vai desse jeito prover o alimento para eles? Você tem que trabalhar para sustentar os seus filhos e é dessa forma que você vai ao seu trabalho? Se arrastando. Vamos, querida, força, coragem. Porque você está alimentando os teus filhos espirituais. Né? Quantas roupas a gente vai lavar dessa forma, né? Reclamando, desanimado, e nossos filhos precisando de alimento. A oferta, né, de amor. Para encerrar, obviamente os sacerdotes eram aqueles que ocupavam o primeiro lugar nesse zelo apostólico de Santa Teresinha. Numa carta a Celina, ela assim escreve: durante os curtos instantes que nos restam, não percamos tempo, salvemos as almas. Sinto que Jesus nos pede que desalteremos sua sede, matemos sua sede, dando-lhe almas, almas sacerdotais, sobretudo. Sim, oremos pelos sacerdotes, que nossas vidas lhes sejam consagradas. Maternidade espiritual. Essas almas deveriam ser mais transparentes que o cristal, as almas sacerdotais, né? Mas sei que há ministros do Senhor que não são o que deveriam ser. Então, oremos e soframos por eles. Compreenda o grito do meu coração. Bom, irmãos, são muitas coisas que pode se falar desse amor, desse zelo pela alma, as almas do purgatório, né, que ela não esquece. Mas eu acho que basta. Já são mais de 20 minutos de homilia. Peçamos a Teresinha que nós abramos o nosso coração para ser alcançado pela graça do céu, a graça do alto. O ágape, a caridade divina, é isso que abrasava o coração dela. Concedido pelo bom Deus. Senhor, alcança-me com a vossa graça por intercessão de Santa Teresinha, para que também eu sinta-me pescador de almas. Que tudo na minha vida seja para unir-me a este amor redentor, unir-me a Ti. No Evangelho de hoje, disseste, Senhor, o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, deve ser morto e ressuscitar. Foi isso que nos trouxe a salvação. Foi a este mistério que Teresinha se uniu por vossa graça e correspondeu com generosidade. Senhor, não nos deixais ficarmos de fora também desta graça. Ensinai-nos, dai-nos coragem, generosidade, fé, esperança e o ágape, a caridade que vem do vosso coração. Santa Teresinha, rogai por nós.